que diz assim a palavra do Senhor Jesus, Lucas, capítulo 19, versículo 10, que diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ouvindo ele estas palavras, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes e parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Amém? Glória dada ao nome do Senhor Jesus. E quando eu estava meditando, o Senhor dizia assim, ao tema ele dizia assim: aleluia, transformação através do arrependimento e da graça divina. Então, tudo vem à base de um verdadeiro arrependimento. Ou seja, na maioria das vezes, o adversário vai vir de qualquer maneira, tentar te acusar, tentar te apontar, mas o Senhor diz o quê? Se você está em Cristo, nova criatura você é. Não há condenação nenhuma. Satanás pode tentar muitas das vezes, mas o Senhor está livrando a mim e a você. Glória dada ao nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor vem dizer bem clara. A palavra do Senhor no início, se você for observar, falar de quem? De Zaqueu, o publicano. Um homem que tinha status, alguém famoso naquele tempo, mas só que ele era cobrador de impostos. Mas só que Zaqueu, por ser um publicano, ele era uma pessoa avarenta. Ou seja, ele era uma pessoa que roubava dos impostos do povo. Mas só que cada vez mais Zaqueu cobrava o dobro, o triplo, vamos dizer, que cada vez mais ele começava metendo a mão onde não devia. Mas só que quando Zaqueu ouviu falar que Jesus estava passando por ali, né? Então ele foi o quê? Ao encontro. Ele foi porque ele queria verdadeiramente algo novo sobre a vida dele. E quando ele viu Jesus, ele não faz exceção. Por exemplo, se pode a pessoa estar cheia de pecado ou não, mas Jesus veio para esse. Jesus não veio para o são, mas Jesus veio para aqueles que necessitam de cura. Jesus veio para os doentes, doentes de alma, doentes de espírito, doentes que precisam verdadeiramente ser curados. Aleluia! Quando nós vamos observar bem, Jesus, quando fala que na palavra do Senhor, fala que Jesus veio buscar e salvar, ou seja, ele veio transformar, ele foi ao encontro pessoal de alguém, ou seja, quando Jesus fala assim, Jesus vai à transformação, ele vai em encontro de algo, ele vai em encontro de alguém que verdadeiramente necessita de um milagre urgente. E naquela época, se você for observar, Zaqueu era assim. Zaqueu precisava de uma transformação plena, uma transformação divina. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Ah, papai! Mas só que quando Jesus ele foi, ou seja, ele foi buscar aqueles que estavam perdidos. Ele não foi buscar os que estavam perfeitos, porque perfeitos, ele já está perfeito, não precisa. Mas só que ele foi para aquele que estava ali rejeitado pela sociedade. E Zaqueu, na maioria das vezes, era assim. Zaqueu era rejeitado por ser um publicano. Zaqueu passou a ser rejeitado por todos. Imagine alguém de estatura menor. Vamos comparar que ele é maior um pouquinho do que Valentina, porventura. Mas só que Zaqueu, ele era rejeitado por tudo e por todos. Por quê? Zaqueu era cobrador de impostos. Ou seja, Zaqueu não era perfeito. O Senhor está dizendo que nós não somos perfeitos, mas só que Ele quer que eu e você venha a ser perfeito. Por isso que a palavra do Senhor diz, sejais santo, assim como meu Pai foi santo, assim como meu Pai é santo. Ele está dizendo, olha filha, se porventura você está dizendo que não é santo, então começa hoje a dizer, Senhor, eu almejo, Senhor, eu anseio isso sobre a minha vida, uma transformação divina, ou seja, eu não quero pecar, não quero desejar, ou seja, os vícios. Pai, a partir de hoje eu quero mudança sobre a minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Ah, Jesus! Mas só que para isso
precisava de algo sobrenatural. Ou seja, precisava de um arrependimento verdadeiro. Ou seja, quando a pessoa é prostituta, que sai de não quer, almeja mais ser prostituta, ou seja, vem para a casa do Senhor, faz um convertimento sincero, ou seja, ali há uma transformação. Mas porventura, se no meio do caminho o mundo começou mais, ou seja, começou a desejar mais o mundo, ou seja, não teve um verdadeiro encontro. Então precisa ter um encontro. E era isso que Zaqueu queria. Ele queria ter um verdadeiro encontro com o Pai para transformar. Ele está dizendo assim para mim, para você nesta noite: filho, eu quero que vós venham me buscar com sinceridade, porque eu estou vindo para vós, porque eu vim buscar uma igreja lavada e remida. Ei, se porventura Satanás constantemente quer sujar tuas vestes, hoje você vai dizer: as minhas vestes é lavada pelo sangue de Jesus. As minhas vestes hoje é lavada e santificada pelo sangue de Jesus. Ei, Satanás, há muito tempo atrás eu fazia isso, mas a partir de hoje eu não faço mais, porque eu fiz uma aliança com o Pai, eu procurei o Pai, eu tive um encontro pessoal com o Pai. Eu não quero elaborar choriandecai com as medalhas que porventura o mundo venha me oferecer. Aleluia! Aleluia! E vamos dizer que porventura o que o mundo oferecia a Zaqueu era o que? Dinheiro. E a Bíblia diz que é raiz de todo mal. Por isso que a Bíblia nos relata que onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Se porventura o coração do homem está no dinheiro, logo você vai perder o foco, vai esquecer de Cristo e vai buscar só as coisas materiais, só buscando dinheiro, poder requisitivo. Mas Zaqueu, quando ele viu que aquilo ali estava errado, quando Zaqueu começou a observar, analisar que aquilo estava errado sobre a sua vida, ele começou a buscar sinceridade. Eu não sei. Não estou aqui para te condenar, porque a Bíblia diz que quando a gente faz uma aliança com o Pai, o pecado constantemente vem e decai. Constantemente vem, o passado vem. Mas só que Jesus, ele diz: não existe mais condenação a me cair. Não existe mais. Se porventura Satanás sopra na tua mente, dizendo assim, falando assim contra ti, mas o Senhor está dizendo para mim, para vós nesta noite: eu e você somos lavados, eu e você somos nova criatura, somos sacerdócio real. Ei, o Senhor está dizendo, assim como a diaconisa falou, ele foi para o Pai preparar um lugar para mim, para vós. Então não olhe para trás, como a mulher de Ló, que olhou para trás, virou estátua de sal, mas o teu foco é Cristo, a Maia cheia. Porventura, se Zaqueu continuasse olhando para trás, ele só ia o quê? Denegrindo cada vez mais. Mas Zaqueu fez o quê? Ele avançou, porque ele queria algo novo. E o Senhor está perguntando para ti: quer algo novo nessa noite? Aleluia. Quer algo novo de verdade? Aleluia. Porque Jesus, ele foi buscar os perdidos. A Maia cheia. Como nós vimos essa passagem toda, vai restringindo, vai falando sobre Zaqueu. Mas só que Jesus, se você for observar, que quando Jesus fala que ele vai buscar os perdidos, ele não fez exceção de espécie nenhuma. Ele não fez, ou seja, ele não fazia parte de grupinho nenhum. Ou seja, ele não fazia parte da assembleia, não disse não, mas só que de Cristo. Ele dizia que o reino dele era de Cristo. Ele não começou a pensar: eu vou para a igreja de fulano, porque é lá que é a salvação. Não vou, não. Ele falou assim: não, a igreja é de Cristo. Então cada um fica na ceia, mas buscar sinceramente, porque Jesus está dizendo: eu vim buscar para salvar. Eu não estou fazendo exceção de nada, mas eu estou dizendo para vós: eu vou buscar aquele que está perdido, aquele que não tem valor para a sociedade, aquele que porventura é discriminado. Porque é uma prostituta, porque é um ladrão, porque é um drogado, é isso, aquilo, não vai ser meu amigo. Ei,
Não é que você vai compactuar com o erro, mas você, pela transformação a qual Jesus fez na tua vida, automaticamente você vai pregar e vai falar do amor de Cristo para aquela pessoa. Automaticamente vai começar a vir a convenção. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E assim começa. Glória a Deus. Lá na minha cidade tinha uma mulher que todas as pessoas não gostavam de pregar para ela. Não gostava, porque ela era uma drogada, ela fazia coisas erradas, né? Ela era uma prostituta, ela tinha o marido dela, mas também ela coabitava com outros homens também. E quando eu passei um dia, o pessoal ainda pensa assim, Flor, tu vai falar que eu falo? E por que não? Eu cheguei para ela e falei, Jesus é amor, Jesus é justiça, Jesus é fogo consumidor. Jesus é aquele que adentra, que muda história. Jesus é aquele que liberta, Jesus faz coisas grandes. Mas depende, na maioria das vezes, de mim e de você, se você verdadeiramente querer. E eu convidava ela sempre para ir para Jesus, sempre convidava ela para ir para a casa do Senhor. E ela era afastada da presença do Pai. Uma certa vez, ela até cometeu um crime, né, na cidade, por causa de quê? Por causa de homem. Né? Assim, tipo assim, uma com uma coisa, mas só que estava com o mesmo homem. E aí começou aquela confusão. E aí ela foi e matou a rival dela. Né? Eu não sei se ela ainda está presa até hoje ou se já saiu. Que a família dela tinha status, tinha condições. Mas ela, da situação que ela vivenciava, você olhava, você chorava a forma que ela era. Mas só que Jesus tem uma obra na vida dela. Então quer dizer que Jesus tem uma obra na vida do irmão. Eu estou vendo o irmão naquela situação, eu não vou falar que Jesus tem. Eu não vou falar, ei, meu irmão, você está nesse lugar, mas você crê que Jesus pode te tirar? Ei, está vendo você desse jeito aí? Você está vendo que Jesus está dizendo para ti, olha, filho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ei, Jesus está dizendo, porque aquele irmão que está constantemente passa por você, fala com você, e você, na maioria das vezes, não dá nenhuma saudação. Eu digo para vocês, eu ando aqui, eu subo e desço. Eu converso com todo mundo aqui, cumprimento todo mundo. Aí eu ainda falo assim, Jesus é assim, assim. Tem pessoas que até me abraçam, eles perguntam se eu tenho nojo. Eu falei, não, eu não tenho nojo. Por quê? A gente toma banho e limpa. Mas uma coisa que você lava e não limpa é a língua. Você lava e não limpa, porque ela envenena. Mas elas não tenho. Eu pego na mão dela e falo assim, mãe, ora por mim. Mãe, faz isso. Olha, Jesus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Pronto, assim. Então ele está dizendo, eu vim para esse perdido que a sociedade não dá valor. Eu vim para esse que a maioria das vezes a família rejeita. Eu vim para esse que na maioria das vezes ninguém diz assim, você não presta. Mas Jesus está dizendo, você tem valor para mim, pai. Você tem valor para mim, filho. Você tem valor para mim, filha. Jesus falou com Paulo, imagine que ele era um criminoso, ele era um assassino. Ele matava todos os judeus. Imagine aquele que porventura você passa, está dormindo ali na rua, e você dizer assim, não, aquele dali não tem mais valor. Enganou-se. Jesus está dizendo nesta noite, eu tenho salvação para aquele. Eu vim para salvar. Eu vim para buscar aquele que ninguém diz que não presta. Mas eu estou dizendo presta. Eu estou dizendo tem valor. Para você ver, eu tenho 21 irmãos. Mas com minha mãe e meu pai só são 6. Eu tenho um irmão que é só Jesus na causa. Aí algumas pessoas falam assim, não tem valor, aquele dali não presta, aquele dali vai permanecer naquele jeito, não vai mudar. Eu sempre falo, tem, mesmo daquele jeito, mas Jesus tem valor. Mesmo naquela situação, mas Jesus ama. Mesmo naquele jeito, você tem que fazer o quê? Profetizar. E Jesus está dizendo, se porventura você vê usando meia ceia, se porventura lembra caiacei, você está vendo dizendo assim, Jesus está dizendo para ti assim nesta noite, profetiza toda vez que você passar, decai, e diga assim, olha, Jesus vai tirar este homem daí. Para você ver, eu subo por lá.
Eu vejo sempre um senhor, quem falou um dia foi Gilson, que ele já foi jogador. E eu disse assim, ó, esse homem vai sair deste lugar. Aí meu neto, como assim, vó? Porque eu já ouvi que ele foi um grande jogador no futuro, lá no passado. E Jesus diz assim, eu ainda tenho vida, eu tenho salvação. Mesmo que a sociedade recrimina ele, mas eu sou Deus que envio, eu sou Deus que salvo, eu sou Deus que liberto, eu sou Deus que curo. Aleluia. Por isso que diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar. Ele está dizendo, eu vim buscar aqueles que estão perdidos. Aqueles que porventura ninguém dá nada. Imagine, eu e você quando não era cristão, alguém não chegava para você que nada. Você não tem valor não. Você é assim. Você é tão pequenininho olhando assim. Mas Jesus olhou para mim e para você com um olhar de misericórdia. Mesmo que você não era assassino, mesmo que você não era prostituto, mas pela forma que você andava, pela forma que você se vestia, muitas pessoas te recriminavam, mas Jesus de cima dizia assim, você tem valor para mim, filho. Mesmo que a sociedade diz que não tem, mesmo que diga que não presta, mas eu digo para você que tem, eu digo para você que você presta, eu digo para você que você tem valor para mim. Eu já ouvi muitas das vezes da minha família, já ouvi muitas das vezes de muitas e muitas pessoas. Quando eu ia pregar, eu sempre falo, quando eu pregava, o pastor lá do interior, porque eu falo que tem 2 pastores, o pastor do interior, ele colocava o microfone, ia colocar no último volume, porque eu falava tão baixo, tinha que colocar o microfone assim, na perto da boca, porque eu falava baixinho. E tinha um homem que ele sempre me recriminava, perguntava sempre quem que vai pregar, quem é, se for aquela irmã eu não vou. Que a irmã fala baixo, mas só que para Jesus a gente tem valor. Aquela irmã não vou não, porque ela fala tão baixo que não dá nem para mim entender o que ela está falando. Eu não vou não, mas o pastor não falava quem era que ia pregar. E eu pregava sempre no ciclo de oração. No ciclo de oração só ia 2, 3. Porque dizia assim, não, está começando agora, vai ser 2, 3. E certa vez chegou, estava ministrando, só estava eu, o pastor, a esposa e a mãe. E chegou um homem do lado de fora, ele estava no carro, e eu continuei pregando, e esse homem entra a porta dentro da igreja, e chega, não, olha para você ver, que na minha casa não tinha nada o que comer. E aquele homem adentra, chega na minha Bíblia, põe um valor. Eu pensei que era para colocar no gasofilaço, eu fiz o quê? Coloquei no gasofilaço. Meu pastor terminou o culto, ele falou, não, ele colocou na sua Bíblia, é seu, você devolve só o dízimo, mas só que é seu. Ei, aleluias! E quando ele fazia isso, ele falou, sabe por quê? Que a palavra falou comigo. Muitas das vezes as pessoas dizem assim, a palavra não falou comigo, mas enganou-se, que a palavra começa a confrontar comigo, contigo. A palavra começa a adentrar de uma forma e começa a cortar de uma forma tão grande. E era assim quando Jesus começava lá por Jerusalém, começou a navegar, começou a falar, e começou a dizer, Zaqueu começou o quê? Ficar curioso e dizer assim, eu vou. Mas quando Zaqueu viu aquela multidão, Zaqueu fez o quê? Pronto, não tem como ir, porque são tudo homem alto, tudo homem forte. Então eu vou fazer o quê? Eu vou subir no lugar bem alto. Ele foi subir na figueira braba. Ele foi lá subir na figueira porque ele queria ver de Jesus. Quando verdadeiramente, eu me raço. Alguém quer um milagre de verdade. Quando alguém quer uma transformação de verdade, não põe impedimento, simplesmente tira o impedimento e vá. O Senhor está dizendo assim para ti, se tiver impedimento para a tua transformação, se tiver impedimento para o teu milagre, hoje você diga, impedimento, saia, porque hoje eu vou até Jesus. Aleluia. Aquela mulher do fluxo de sangue, podemos ver uma coisa especificamente bem clara, que ela, quando aquele povo vinha, a multidão estava ali e começava a apertar Jesus de um lado de outro, mas ela viu que ela não tinha como passar em pé, então ela simplesmente se agachou e começou a arrastar. Jesus está dizendo, se necessário for, a tua transformação for desse jeito para você se afastar, mergulhar, ou seja, e começar a se arrastar até Jesus, se arraste hoje, vá hoje, porque o teu milagre vai acontecer assim.
Mas está tendo isso. Ei, é Satanás que lança. Por isso que ele diz que não há condenação. Ele está dizendo assim, não dê ouvido a Sanbalates e a Tobia, mas simplesmente se você quer transformação de verdade, ou seja, quer um particular pessoalmente com o Pai, desça. Por isso que ele está dizendo assim, eu vim buscar o meu povo. Por isso que ele fala, te prepara, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Aleluia. Ai, canabadaia, choramanchonaia, ceia. Olha que eu digo para vocês que eu estou querendo adentrar em uma área, mas Jesus está me levando em outra área. Jesus, ele é assim. Ele conduz do jeito que ele quer. E quando vemos ali, aleluia, Jesus, ele começou a observar. Na maioria das vezes, você está na casa do Senhor, mas você sabia, Maia Ceia, que ainda não é transformado, porque na maioria das vezes está na casa do Senhor, mas está com o pensamento longe, está na maioria das vezes focado em outras coisas, e o Senhor está te dizendo assim, se vem para a minha casa, foca em mim, Ceia. Se você vem para a minha casa, louva a mim naquele momento. Não olha nem para homem, nem para mulher. Não olha para quem vai louvar, quem vai pregar, mas se ouça. Ouça a minha voz, que tu verás a transformação. Aleluia. Por isso que quando o Senhor diz assim, ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Quando Jesus começa a contar uma parábola, ele está dizendo, olha, vocês têm que ser assim. Vocês têm que ir. Você vê que Gilson louvou aqui sobre o filho pródigo, né? Que aquele filho pediu as suas riquezas, o pai, né? Dividiu a sua fortuna, deixou um tanto para um e outro foi, mas só que ele estava perdido, mas só que Jesus encontrou ele. Ele está dizendo assim, mesmo que esteja perdido, pode estar onde estiver, mas Jesus está dizendo assim, eu vou lá. Eu vou lá nesta noite, Maia Ceia. Eu vou lá e dizer assim, eu sou Deus que veio te livrar. Eu sou Deus que veio te guardar. Eu sou Deus que hoje corta todos os laços. Eu sou Deus que fecha a sepultura. Mas também eu sou Deus que abre a sepultura. Aleluia. Glória a Deus. E quando visto que Jesus estava perto, e lhes parecer que o reino havia se manifestado. Ou seja, Jesus está dizendo, vai se manifestar. A presença do Senhor vai se manifestar na minha e na tua vida. E aquele que dizia que você não tinha valor, vai começar a te olhar de forma diferente. Vai começar, era aquele, era aquela, que na maioria das vezes o povo dizia assim, assado. Hoje Jesus está dizendo, você tem valor. Que quando Zaqueu foi até Jesus, e subiu até aquela figueira, Jesus falou que, Zaqueu, desce depressa, que convém hoje eu desposar na tua casa. Ele falou assim, olha, desce, porque hoje eu vou visitar a tua casa. Jesus está dizendo, olha, filho, desce hoje na olaria, que eu sou Deus que visita a tua casa. Desce a olaria, que eu sou Deus que muda as situações da tua casa. Ei, desça hoje, é quando Jesus falou, Zaqueu, desce! Você vê que Zaqueu era pequeno, subiu na árvore, meio alto, para poder ver Jesus. Mas Jesus diz assim, olha, desce. Na maioria das vezes é necessário você descer para Jesus falar comigo e contigo. Aleluia. Está preparado para ouvir a voz de Deus? Aleluia. E quando começa a encontrar Jesus, o encontro passa a ser um encontro que é pessoal. Na maioria das vezes temos que ter um encontro que é pessoal com o Pai. Junto é bom, mas tem momento que é um particular, você com o Pai. Sabe por que esse particular é necessário? Para que algo aconteça na minha vida, na tua vida. Porque quer ver uma coisa? Por exemplo, está todo mundo orando, mas eu quero falar com o Pai algo meu.
eu. Então, se eu falar de boca alta, o irmão vai ouvir, vai querer me colocar em sujeição. Então, tem momento que tem que ser um particular pessoal. É você e papai, amagassore, amandai. Sabe por que dei a ceia? Porque Jesus, ele quer te direcionar aonde você precisa mudar. Você diz assim, mas eu já orei tanto. Já pedi tanto a Deus para mudar aqui, porque não mudo, fica do mesmo jeito, cada dia entra ano, sai ano, só fica a mesma situação, nada de mudança. Ei, só vira, passa hoje, amanhã, e as mesmas coisas, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. Sabe o que Jesus está dizendo? Porque tu não venceu ainda a primeira, a qual veio. Por isso que muitas provas virão, e quando vem muitas provas, porque a primeira você não enfrentou, não passou, e Jesus fala assim, vai passar, além daquela que você estava passando, vem mais outra. Mas ele está dizendo assim, começa a se descer, começa a se buscar, que eu, Senhor, vou te mostrar aonde precisa ser transformado. E tem gente nessa noite que precisa ser transformado depressa. Porque Jesus está contando, né? Porque ele está dizendo assim, eu quero adentrar. Quando a gente viu que Zaqueu, ele nem um momento, ele questionou. Ele desceu, ele ficou triste, ele ficou entristecido, começou a chorar. Zaqueu estava ali e Jesus, aleluia. E quando Jesus tem misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Jesus diz, quantas vezes tu me questionar, eu modelei chorar a ceia, eu te coloco neia suriamandai a ceia, em prova de fogo, quantas vezes tu faz a suriante, ribiamamapa tu como tu a ceia, quantas vezes tu me questiona, me coloca na parede, eu digo para ti, te coloca em prova de fogo. Jesus está falando contigo porque ele te ama. Não questiona, tu pensa que está na tua casa, na caçura amanda. A única casa aqui que eu ainda vou é na casa de Wellington. Porque é o varão, mas só que eu nem na casa do Odete, que eu gosto muito da vela, mas nem estou indo. Nem pela xérica, manaia, show. Para você ver, André aí assim, para Jesus foi tirando para não ver, porque Jesus, ele sabia, porque de para surica, manchona, mas da xerebia, não podia. Porque eu conhecia a vida de André. É assim que Jesus faz. E quando Zaqueu, ele viu, Zaqueu em nenhum momento ele questionou, mas sim, simplesmente Zaqueu decidiu. Zaqueu, ele queria um verdadeiro arrependimento. Zaqueu, ele viu que ele precisava de uma mudança completa. Ele viu que ele não queria ser mais o mesmo, porque ele colocou dentro dele mudança. Jesus está dizendo para ti assim, olha para dentro de você, não olha para o irmão, não olha para dentro de você nesta noite. E diz assim, Senhor, o que eu quero, o que eu necessito que o Senhor mude em mim, me mostra. E Jesus te mostra rapidinho. E quando Zaqueu estava ali, você vê que Zaqueu ele estava ali decidido, porque Zaqueu ele reconheceu. Qual era o erro de Zaqueu? Ele cobrava 4 vezes mais, vamos dizer, 3 vezes mais, imposto das pessoas. E aquilo continuava, Zaqueu se enriquecia com aquilo. Mas só que quando Zaqueu estava decidido que ele não queria ser mais o mesmo, então ele reconheceu o erro dele. E Jesus disse que tu não reconhece o teu erro até hoje. Não sou eu que vou dizer, que me achou daí.
o teu erro, simplesmente nem sei, é você mesmo que tem que reconhecer o teu erro. Aleluia. Porque você vê, Zaqueu precisou de alguém dizer o erro dele? Não. Zaqueu precisou de alguém apontar o erro dele? Não. Ele mesmo parou e reconheceu o erro dele. Ele olhou para ele e reconheceu o quê? As falhas dele. Tu diz assim, meu casamento não foi para frente, por quê? O que aconteceu com o meu casamento? Por causa de quê? O que foi que aconteceu? Jesus disse assim, ó, desce, que vou eu te mostrar, vou eu falar contigo o que foi que aconteceu. Não vou te falar. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Você que vai procurar o Senhor, que Ele vai te dizer. Amém? Aleluia. E quando Zaqueu ali reconheceu, ele viu que ele precisava de mudança. Ele viu que as atitudes dele não estavam indo da forma correta. Ele viu que ele precisava mudar urgente. Então, as atitudes de Zaqueu não estavam coincidindo com aquilo que, porventura, Jesus estava ali pregando para aquele povo. Então, o que aconteceu quando ele viu que ele precisava? Ele reconheceu o erro e ele viu que ele precisava mudança, mudar as atitudes. E Jesus está dizendo para ti nesta noite, muda tuas atitudes. Vou eu te dar algo novo, mas o Senhor está dizendo, muda a atitude hoje. Porque do jeito que está, não pode ficar. Você precisa mudar. Se tu querer saber se é tu me pergunta que eu te falo. Pode me perguntar que eu falo. Não é tu não, Wellington. Viu? Não, mas só que ele perguntou, será que sou eu? Mas não é tu não, descansa. Jesus vai dizer para você. Se você quiser saber, só me perguntar. Eu falo, é tu. Precisa mudar as atitudes. Está errado. Está errada. Tu é uma das, nem se fala. Aleluia. E quando Jesus ele começou a confrontar a Zaqueu, ele começou a ver o comportamento de Zaqueu, ele começou a ver o comportamento de Zaqueu, ele começou a ver que verdadeiramente ele estava reconhecendo o erro dele. Não coloque o erro de fulano de Bertano, porque o erro é seu. Não é de ciclano, não é de fulano, não é de A, não é de B. O erro é seu, porque Zaqueu viu que o erro era dele. Ele viu que a atitude errada era dele. E quando Jesus começou a falar, começou o quê? A confrontar com Zaqueu. Sabe o que Jesus está dizendo para ti assim? Essa palavra de hoje, talvez tu pensava que ia ser algo, mas a palavra está confrontando contigo, que está doendo o teu coração de uma forma tão grande, Anai. E Jesus está dizendo assim, sabe por quê, filho? Sabe por quê, filha? Porque eu sou Deus que faça a ferida, mas também sou Deus que cura a ferida. E Jesus está dizendo, sabe por quê? Estou expelindo para fora, para eu, Greica, Choranai, curar o teu coração. Aleluia. E quando a Maia cheia de play, Zaqueu estava ali, de Comanai, que viu que precisava, que ele necessitava, ele começou a dizer, eu necessito de verdade, uma verdadeira transformação, eu preciso de verdade, Anaia sou, algo em mim venha mudar. Então quando Zaqueu começa a descer, Zaqueu começa a falar, na maioria das vezes vai ter pessoas que vão querer te envergonhar, na maioria das vezes vai ter pessoas que muitos naquele meio ali queriam envergonhar Zaqueu. Ei, você, Zaqueu, cobrador de impostos? Ei, você que faz isso, que faz aquilo, ó. Vem os próprios amigos daquele povo ali dizendo, começou a apontar, ou seja, ó, do passado vem, querendo, afrontas do passado vem, querendo te afrontar, mas Jesus está dizendo para ti assim, não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Aleluia.
Ele está dizendo, não há condenação mais. E quando Jesus ele começou a dizer, começou a falar, então ele começou a dizer, eu quero que vocês venham cada vez mais. Ele começa a dizer, quando ele falou para Zaqueu, Zaqueu desce, ele estava o quê? Zaqueu, eu quero falar contigo pessoalmente. Jesus está dizendo assim para mim e para você, olha filho, eu, Senhor, quero falar contigo pessoalmente. Eu, Senhor, quero mostrar para ti pessoalmente. Jesus disse, estou eu pesando. Porque quando Jesus pesou, o Senhor está me levando lá, quando Jesus pesou os problemas, pesou, os defeitos decai. Ele começou a dizer, ninguém conseguia interpretar, não sei Daniel, a qual estava ali, foi provado no fogo e achado com falta. Sabe o que Jesus está dizendo assim para ti? Tu está dizendo que tu não está errado, tu está certo, tu está isso, tu está assim. Então ele está dizendo assim, vou pesar as tuas atitudes, vou pesar a tua natureza, certo que tu está dizendo que não está errado, nem sei com as tuas atitudes. Jesus está dizendo sobre atitudes, reconhecer o teu erro, o que você precisa mudar em ti. Então ele diz, vou eu pesar, e aí sim, direitar a ti. E quando Zaqueu teve um encontro com Jesus, aleluia, algo foi mudado, sabendo que Zaqueu era chefe. Ele era chefe, ele era cobrador de impostos. Zaqueu não era qualquer um, não. Zaqueu era um chefe. Zaqueu, ele cobrava impostos, né? Ou seja, quando Zaqueu, ele cobrava impostos, Zaqueu era o quê? Era odiado pela sociedade. Zaqueu era recriminado, Zaqueu, a sociedade, nenhum gostava de Zaqueu só por causa disso. Mas Zaqueu, Deus está dizendo assim, não é isso, filho, que eu estou querendo falar contigo? Não é dizendo que tu está sendo odiado pelo povo, não, filho. Eu estou dizendo para você mesmo que você precisa mudar aqui. Porque eu estou dizendo para ti que eu não quero que o povo te aponte, não quero que o povo te recrimina. Mas eu quero que você, filho, deixa para eu mudar, para eu curar a tua vida. Aleluia. Porque quando fala que Jesus veio buscar, ele veio buscar o quê? Aquele que está doente. Aquele que precisa de cura. Não é aquele que precisa de remendo, não. Precisa de cura. Ele está dizendo assim, eu sou Deus que faço milagres. Eu sou Deus que ainda no dia de hoje, 2025, já está para terminar. Eu sou Deus que faço cura ainda esses dias. Eu sou Deus que mudo história. Eu sou Deus que tira o veste de vergonha e dou veste de riso. E Jesus está dizendo assim, ó, tiro eu, Senhor, hoje, as vestes de vergonha sobre a tua vida, que constantemente você mesmo que se acusa. Interessante que Deus dizia que a pessoa mesmo fala assim, Senhor, será que eu estou errado, será que eu estou assim? Se auto começa, vamos dizer, vir com o espírito de comiseração e dizer assim, é você que está assim. Mas Jesus está dizendo, não faça assim não, fala, Senhor, o que eu preciso mudar? Senhor, é o que eu preciso fazer? Não é você dizer assim, eu sou assim, não. Senhor, eu estou aqui. Eu estou reconhecendo, como Zaqueu fez, eu estou reconhecendo as minhas falhas. Eu estou reconhecendo o que eu necessito. Então, o Senhor me mostra o que eu, Senhor, preciso mudar para ser conforme a tua vontade. Você vê que Zaqueu falou que é para o Pai? Olha, Jesus, então sabe o que eu vou fazer? Vou devolver. E aqueles que eu der o fraudei, vou fazer o quê? 4 vezes mais. Ele está dizendo assim, ó, eu honro os meus 4 vezes mais. Eu sou Deus que mudo a situação, o dobro. Se porventura era envergonhado, hoje será honrado para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém?
E assim agradecemos a oportunidade em nome de Jesus.